Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você sabe E vai até onde dá. o caso da Escola Ariel? Sim, claro. Esse caso é um dos... Tem dois casos aqui que a gente jogou para explicar. Aquele dia não me convenceu a explicação deles lá do índio. Depois... Vê se acha aí, Juliana, a imagem daquela astronauta indígena lá. Você já viu isso aí? Isso aí é uma também que não me desceu a explicação do Daniel aqui. A gente tinha precisado de mais tempo com o Daniel, né? Não você, o outro Daniel. Você eu tenho bastante tempo. Mas é da Escola Ariel, da histeria coletiva, até que ele falou que ele precisava dar uma estudada melhor para explicar. Mas de repente acho que faz mais sentido perguntar para você. Só contextualizando, né? 250 crianças viram a mesma coisa. No caso da Escola Ariel foram 62. 62 crianças? Foi na Austrália que teve um caso na década de 60 que foram por volta de 200 a 300 crianças. Acho que é isso, posso estar misturando, fato. Mas é que na minha é bem mais legal se tiver 250, vamos manter. Você acabou com o negócio. 66 crianças, então? 66? 62 oficialmente. Só que já tem pessoal da época falando que havia crianças mais novinhas no pátio e que elas foram poupadas de dar depoimento. Eles só pegaram as crianças um pouco mais velhas. Então vamos ficar com 68. A gente fica na 68 aqui na hipótese. Então vamos por uma galera lá, todo mundo viu a mesma coisa, todo mundo relatou a mesma... Então, na história que conta, você vai dar uma explicação. E vai virar um belo corte aqui pro podcast. Todo mundo viu a mesma coisa, todo mundo desenhou a mesma coisa, os relatos eles todos se encaixam numa aparição, assim, óbvio que todos eles tinham referência já de ficção científica para montar aquele ET daquele jeito lá. Mas, assim, poderia ter exagerado um pouco mais e acabou que isso não aconteceu, né? Aconteceu? Então, explica lá. Vamos. Na verdade, cada criança relatou uma coisa. Só que no nosso afã de extraordinário, a gente compra certas ideias, né? De que todas elas desenharam a mesma coisa, todas elas relataram a mesma coisa. Tem vários pontos aí, no caso da Escola Ariel. Talvez eu resumir pra galera, né? Então, em 1994, numa escola no Zimbábue, uma escola chamada Ariel, no mínimo 62 crianças, mas provavelmente mais, estavam lá no pátio, na hora do recreio, e elas teriam visto um objeto, mais ou menos em forma de disco, pousar ali perto da escola, que é um terreno ali meio baldio e tal. E teriam saído dois seres, andado ali mais ou menos e tal, teriam se comunicado telepaticamente com as crianças, teriam voltado para a nave vazou. E não tinha nenhum adulto no momento, porque os professores estavam na sala dos professores, teve uma reunião extraordinária lá dos professores. E esse caso ficou mega famoso. Mas aí tem várias e várias questões envolvidas. Uma delas, as crianças foram entrevistadas desde o começo juntas. Então, assim, elas tiveram a chance de ouvir a outra contando, desde o começo. Então tem documentários da época, tem vários. Tá vendo? Você já é da Escola Ariel. Tem vários vídeos da época mostrando desde as primeiras entrevistas as crianças dando entrevistas juntas. Na época, no Zimbábue, já estava tendo muito caso de OVNI e coisas assim. Tem, inclusive, matérias jornalísticas mostrando, né, um avistamento no bairro tal, avistamento não sei onde. Então, naquela época, o assunto já estava sendo falado. Porque muitas vezes se vende a ideia de que era uma escola no meio do nada, eles não tinham televisão, não tinha internet na época, não tinham como as crianças serem influenciadas. Tinha sim. Porque a gente tá no meio de um contexto cultural ali e tava rolando esses casos e tal. Rapidamente teve uma ufóloga que chegou lá, entrevistou as crianças, todo mundo junto. Depois foi o John Mack, que era um psiquiatra de Harvard, foi lá, entrevistou as crianças, todo mundo junto. Então dava para ter uma troca assim. Inclusive, quando eles compararam os detalhes, mesmo tendo essas semelhanças, a gente viu que houve diferenças. Teve criança que falou que o ser tinha cabelo comprido, teve criança que falou que o ser não tinha cabelo nenhum. Então, houve variações. E quando é assim, casos de avistamentos coletivos, o que a minha experiência confirma, porque eu já pesquisei vários casos assim também, é que dá essa impressão que todo mundo viu a mesma coisa, mas na real, cada um viu um pedaço, se é que viu. Então, vamos pensar no caso da Ariel, né, da Escola Ariel. Tinha um limite ali do pátio, uma cerquinha, né? As crianças que estavam ali mais perto poderiam ter visto uma parte, as crianças que estavam no meio do pátio poderiam ter visto o suposto objeto passando por cima. Só que na hora que todo mundo conta junto, os relatos vão se complementando, aí dá uma noção que tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Mas eles viram alguma coisa, afinal? Não sei. Ou não alguém sei, começou uma história e o cara foi... Então, mas eu vi também. Isso é possível. Há casos conhecidos em que isso aconteceu. O problema de estudar esses fenômenos é que muitas vezes o evento já passou. Então, quando eles foram lá tentar medir alguma coisa, no caso da Escola Ariel, eles não acharam nada de relevante, assim. Uma marca de pouso, um negócio, uma vegetação com um magnetismo diferente, nada. Né? E tem documentários mostrando isso, os caras chegando lá perto e não acharam nada de relevante. Não dá pra você voltar no tempo e saber. Então, a gente tem que reconhecer que temos uma limitação para tentar explicar.
E aí, tentando explicar com essa limitação, começando pela hipótese mais simples. Daria para ser uma coisa das crianças terem se influenciado ao mesmo tempo? É possível? É. Possível? É. É provável? Não muito. Por que eu digo que não muito? Porque aí a gente está falando de muitas crianças, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas se a gente falar de que aquilo foi uma nave alienígena pousando, os alienígenas saindo, isso é provável? Também não é. Sabe? Tipo, tem uma série de críticas à questão, né, da probabilidade de seres extraterrestres terem aparência humana e chegar e pousar lá para ficar se comunicando telepaticamente com as crianças e vazar. Então, quando a gente estuda essas coisas, e são coisas raras, não é todo dia que tem um caso Ariel. É muito raro acontecer um negócio desse. Então, a gente tem que assumir que algo improvável aconteceu. Seja o improvável de várias crianças se influenciarem, seja o improvável de uma nave alienígena ter pousado, né? Já assumimos que algo improvável aconteceu. Então, por que improvável que a gente vai começar? Em qual improvável que a gente vai apostar? Aí que entra o princípio da navalha de Ockham, né? Da parcimônia, da economia das hipóteses. Começar pelas explicações mais simples. O improvável mais simples é que as crianças tenham, de alguma forma, se influenciado mutuamente, que tenha aparecido alguma coisa ou não. Elas pode ter acontecido de uma criança ter começado a história, e aquilo contaminou, aquilo espalhou. Vou dar um exemplo meu, que aí fica mais fácil, né? Eu estava numa certa região do Brasil, na época do doutorado, fazendo minha pesquisa, e eu investiguei lugares que estavam tendo muitas aparições de OVNIs e alienígenas. Queria entender o contexto cultural, até onde que o que é falado ali influenciava os casos, né? Tanto que a cultura modelava os casos. E aí eu saí com um sujeito lá que relatou que foi perseguido por uma bola de luz, e a gente foi fazer uma reconstituição. Isso foi de noite. E aí os filhos dele queriam ir também, eram crianças de 12, 11, 10, aquela escadinha, né? E aí ele falou, não, vocês vão ficar aí que é perigoso. Beleza, a gente foi. Quando a gente voltou de madrugada, as crianças estavam todas lá fora no quintal, agitadíssimas assim, falando, não, nós vimos um ET, nós vimos um ET, vocês saíram, nós vimos um ET. E aí elas escreveram, perguntei como é que era, e o pai ficou xingando elas, né? Para de falar bobagem, menino. Vocês só queriam ir com a gente, aí tipo, eu não deixei, vocês estão inventando a história, né? Lógico que essa hipótese também passou pela minha cabeça. Mas eu perguntei, né? Tá, como é que era o ET? Ah, ele era alto, ele falava uma língua estranha e ele tinha um olho no meio da testa que brilhava. Aí eu perguntei, tá, pra que lado que ele foi? Aí ele foi naquela direção. Tem quanto tempo? Ah, deve ter uma meia hora. Eu fui naquela direção que eu encontrei um ciclista norueguês. Se eu não me engano, ele era norueguês. Ele tava com aquele capacete, com aquela luz assim, saca? Então, inclusive, ele pode ter conversado com as crianças, falou no inglês ou em norueguês, sei lá. Entende? E aí, depois de um tempo que eu voltei lá, essa história já tinha espalhado. Já tinha uma galera, Léo, aconteceu um caso legal aí, tem uns meninos ali que eles viram um ET com um olho só. O negócio já tinha espalhado, cara, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece. A gente não deve achar que não acontece. É improvável? É improvável, senão todo dia teria um caso Ariel. Mas acontece.